Agora no Metrópolis. Baby, eu acho foda quando você passa. Vejo o mundo em chamas e eu sou tua fumaça. Lá vai, hein? Olá, boa noite. Na semana passada, um atentado terrorista chocou o mundo. Um ataque à sede do jornal satírico Charlie Hebdo em Paris terminou com a morte de funcionários da publicação, cartunistas e policiais. A reação ao crime bárbaro foi mundial e imediata. Manifestantes saíram às ruas em vários países com os dizeres "Je suis Charlie", eu sou Charlie em português. Para falar sobre as consequências do ataque e contar quem eram os artistas que morreram, Cunha Júnior conversa com a cartunista Laerte e o pesquisador Gonçalo Júnior. Boa noite, Cunha. Boa noite, Marina. Boa noite, Laerte. Boa noite, Gonçalo. Boa noite. O assunto é muito amplo, né? Então eu acho que a gente pode focar na importância do Charlie Hebdo e do Wolinski, vamos dizer assim, que foi um grande mestre para você. Foi um grande mestre para mim, que junto com o Quino, com a contracultura americana, Crumb e tudo, no final dos anos 60, o Charlie Hebdo foi uma das nossas luzes. Assim. Aqui a gente tinha o Pasquim, né, no contexto brasileiro, e tinha esses laços de luminosidade e orientação, que eram o Charlie Hebdo, o Quino, o Crumb. Uhum. E você, Gonçalo, só para contextualizar a importância política e cultural de Charlie Hebdo na França, para o mundo, o que isso significa? Wolinski, ele tem uma história muito interessante relacionada, inclusive, ao Brasil. Laerte deve se lembrar bem da revista O Grilo, que publicou Wolinski. Um cartoon dele, inclusive, levou à apreensão do jornal Bondinho, aqui de São Paulo, que era uma bíblia da contracultura, né? Que ele fazia uma espécie de... Era um cartoon em que ele tinha um personagem chamado Espancador. Georges Letier. O próprio nome ele usava, né? Georges, o Espancador. Isso em que ano no Brasil? Isso entre 71 e 73. Nossa, o auge da ditadura aqui. No auge. E ele acabou concordando que os quadrinhos dele fossem publicados gratuitamente no Brasil, como parte de um movimento de resistência à ditadura militar. Depois ele foi publicado pela Status, né? Que era Status Humor. Muita coisa saiu dele. E o mais interessante é que eu confesso que eu nem sabia que ele estava vivo ainda, eu estava meio por fora, e me causou espanto, porque é impressionante como ele passou a vida inteira dele sendo extremamente contundente nos cartoons, né? Ele é uma espécie de Marquês de Sade dos quadrinhos, ele nunca estabeleceu nenhum freio, nenhum limite para falar. Então vocês têm aí, por exemplo, cartoons da década de 70, em que ele falava de terrorismo, de espancamentos, de atentados, de liberdade de imprensa. Então, era um cara que passou a vida inteira fiel... E ele passou... Aqui no Brasil, a censura não cortou... Cortou o número 32 do jornal Bondinho, que foi recolhido pela polícia, porque eles entenderam que o cartoon Georges, o Espancador, era uma referência, e era, claro, uma referência à tortura que se praticava no Brasil na época. Sim. Laerte, a gente tem ouvido de tudo na televisão, várias pessoas falando com diversas opiniões. Tem gente que disse que o Charlie Hebdo era muito extremista e que falava muito contra o islamismo. Na verdade, a gente ficou sabendo também que eles eram uma metralhadora giratória, que não era só contra o islamismo, catolicismo e autoritarismo de uma forma geral. O que transporta essa pergunta para a área religião. Em vez de islamismo, a preocupação é religião. Pode ou não pode?
É uma pergunta típica de um país como o Brasil, onde a proibição é uma espécie de espectro permanente. E é quase. Essa pergunta traduz, na verdade, uma ansiedade em torno das proibições e permissões, que é como a gente lida com a liberdade de expressão num país que passou 20 e tantos anos sob ditadura, onde tudo era virtualmente proibido, né? No campo da religião, ou no campo de costumes, ou no campo da política, e onde as invasões de redação e prisão e como chama, ataques a jornalistas eram feitos pela mão do governo. Sim. Né? Então, a nossa experiência nos conduz para um outro tipo de reflexão. Para nós, liberdade de expressão é super importante e é um tema candente, é um tema prioritário. Mas eu não acho que o que foi o objetivo do ataque ao Charlie Hebdo foi a liberdade de expressão. Não. Qual foi? Eu acho que o objetivo era criar isso que está sendo criado agora, um puta momento de confusão, um momento onde o irracionalismo prevalece, da extrema-direita, da extrema-esquerda, da xenofobia latente e permanente na Europa, né, em relação às populações imigrantes, não só árabes, mas a todas as populações imigrantes que estão na Europa. Então, o objetivo desse ataque, eu acho que foi esse, criar esse clima, esse caldo de cultura para esse tipo de confusão que lhes interessa, que é onde eles extraem a ideia de poder, poder de negociar, conseguir armas ou fazer sei lá o que diabos. O que nós temos? Nós temos imagens dos cartoons. Exatamente. Na Charlie Hebdo, acho que foi uma das capas, não é, que eles fizeram. E um colega seu aqui no Brasil disse que ele jamais trabalharia... Latuf. Hã? Latuf. Latuf disse que jamais trabalharia lá porque ele não concorda com esse tipo de humor. O que você acha? Tem limite ou não tem? Eu acho que... Eu ouvi de cartunistas, alguns cartunistas dizerem assim, o Charlie pega pesado. Aí eu pergunto, será que eles pegam pesado ou nós que pegamos leve demais? Eu acho que o humor no Brasil, ele... eu concordo com o que a Laerte falou em relação ao contexto, em relação à censura. A gente passa por um momento assim, de politicamente correto muito forte. Existe uma indústria. A censura no Brasil ela é institucionalizada. Se você considerar que temos 2 dezenas de livros, pelo menos, não concordo muito com essa censurados, coisa de politicamente correto, não. Censurados no Brasil. Então, você vê que há uma justiça conservadora e eu acho que se inibe muito o cartoon. Então, os franceses que praticamente criaram esse tipo de humor, o cartoon, eles vêm nessa tradição há 200 anos e nós éramos assim no século XIX. Então, acho que nos últimos anos temos algumas exceções, como Alan Sieber, que eu acho que é um grande cartunista mesmo, que é um cara meio de frente, que fala o que pensa. Nós temos um cartoon que foi publicado nesse final de semana aí do Alan Sieber, não tem? A respeito do assunto? Tá aí. Laerte, você estava dizendo que não concorda? Sim, eu acho que a discussão sobre o politicamente correto e incorreto está mal colocada. Ela é uma espécie de discussão armadilha. Eu acho que o que devia estar em discussão é a relação dos humoristas enquanto produtores de um discurso que é necessariamente ideológico. Não existe piada neutra, né? Com uma população que tem um outro padrão de organização agora. Outro dia o Renato Aragão se queixou de que negros e veados antigamente não se queixavam das piadas que se lhes faziam. Né? Por quê? Porque não eram humilhados? Eram humilhados, sim, passavam muito mal, não queixavam porque não podiam, porque não tinham força para isso. Quer dizer, hoje tem. Então, o que a gente chama de vigilância, patrulha, não sei o que mais, tudo, na verdade é uma condição social diferente, onde populações têm condições de dizer não à humilhação, ao preconceito, à perseguição. Todo mundo sabe que a população LGBT é perseguida com atentados. Né? O que se mata de LGBT no Brasil bate qualquer país islâmico. Sem dúvida, em relação às minorias, sem dúvida. Mas você tem pontos outros que gerariam medidas judiciais, por exemplo, que inibem, por exemplo, corrupção, danos morais ligados principalmente à área dessa área mais política. Eu acho que isso só faz sentido quando
o alvo da chacota tem dinheiro e poder. Aí funciona. Porque no século XIX, por exemplo, vocês desenhavam no Brasil um político com orelhas de burro. Hoje você não se desenharia um político com orelhas de rato. Político? Corrupto. Qual político? Um político corrupto qualquer. Diga um. Vários tem. Eu não... É possível, eu desenhei o Levi com uma cara de latrina, por exemplo, e não vou tomar nenhum processo por causa disso. Mas é possível que tome. Não é possível, não. Claro que é. Existem Não, ele não mecanismos tem- legais para isso. Nesse caso, ele não tem poder para isso. Mecanismo legal tem, mas eu também tenho poder, ué. Então, você percebe? É uma questão de poder, de grana. É. Não é uma questão de estabelecimento. O que acontece é que hoje certas populações conseguem se defender de uma humilhação histórica que elas eram submetidas em qualquer lugar. Não era por serem políticos, era qualquer negócio. Eu é preto, eu é viado, eu não sei o quê. Ah, não, mulher burra, tá, sabe? Todo esse tipo de ofensas rolava solto por aí. E a partir desse atentado, o que esperar? O que pode acontecer? Pode haver um retrocesso ou, ao contrário? O contrário. Exatamente. Os cartunistas saem, que inclusive agora vai sair nessa semana. Charlie Hebdo vai sair com 1 milhão de exemplares. Não é? Pois é, Causou uma comoção acho que não vai ter na Paris recuo, inteira. não. A sátira política gráfica francesa vem enfrentando, desde a Comuna de Paris, desde antes, guilhotina, sabe? Não é pouca porcaria. Prisão, exílio. O cartoon no Brasil também enfrentou a prisão do Pasquim inteirinho e não recuou, não houve recuo. Eu acho que esse tipo de receio não existe, não. Não sei, para mim não. Então não teremos recuo também. Eu concordo. Você concorda? Porque, como a gente falou, tem 2 séculos de vários episódios em que houve pressão em relação ao humor. E eu acredito que os franceses, pelo menos, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Certas coisas são conquistas meio históricas. É uma tradição francesa, inclusive. E, mais uma vez, eu acho que o atentado não tinha como objetivo produzir um recuo nesse campo. O objetivo é causar confusão em outro, que é o que está conduzindo. Ok. Isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada pelo convite. Laerte Gonçalo, muito obrigado. Obrigado. Então, Marina... Obrigada, Cunha. E o Metrópolis quer a sua participação nessa discussão. Mande sua opinião, sua reflexão sobre esse trágico atentado contra o jornal Charlie Hebdo. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 11 97673 1540. Manda também seu nome completo e a cidade onde você mora. No início da semana, a gente pode ler a sua resposta no ar. E agora tem ação aqui no Metrópolis. Saltar de prédios, capotar, escapar de atropelamentos, até pegar fogo. Isso pode ser o dia a dia de um profissional. Vida de dublê não é mole não, hein? Além de coragem, tem que ter muita técnica e preparo. É muita coragem que move vocês. Acho que uma boa parte é a empolgação, né? O que leva um ator a falar, eu quero ser dublê? Eu acho que é paixão pelo trabalho com o corpo. É força de vontade, é aquele equilíbrio entre medo e coragem. Medo é uma palavra que falta no dicionário de vocês. Pelo contrário, é a primeira palavra do dicionário, medo. Se você tem medo, você aprende a respeitar esse medo e você aprende a se preocupar com a segurança, cuidar mais da técnica, trabalhar mais em equipe. Agora, como é a formação de um ator dublê? Começa com rolamentos, quedas, que é a base de tudo, né, que a gente faz. Queda de moto, lutas, tudo a gente tem que saber rolar. Saber rolar e saber cair. A gente forma um dublê de baixo impacto com 1 ano, mais ou menos. Né? Em médio impacto, 2, 3 anos. E alto impacto, isso daí vai pro resto da vida. E quais são as cenas de maior risco, as técnicas de maior risco, de todas que vocês fazem? Eu acho que são as quedas. Você pode fazer uma queda de 2 metros e quebrar um pescoço, e pode fazer uma de 10 metros e sair ileso. Se você não souber a técnica, você vai se machucar. Quando a gente fez o capotamento, era um caminhão, capotava o carro. E aí a gente ficou preso.
teve 1,5 milhão de cuidados, tipo, como foi preso, onde foi preso, porque no momento que você capota o carro, tomar muito cuidado com o braço, porque se meu braço ficar, eu perco o braço. Foram muitos longas, foram muitas novelas, publicidade. Acho que um filme que a gente sempre cita, que eu acho que é o orgulho da equipe inteira, é Os Mercenários, né, que foi filmado no Rio de Janeiro. E assim, ser dirigido por Sylvester Stallone, atuar com ele também foi legal. Acho que a clássica do filme é o pier, a explosão do pier, né? Quando o Jason Statham passa com o avião, metralhando todo mundo, enfim, depois joga gasolina, joga uma bomba, explode, o dublê sai pegando fogo, carro voando, o dublê voando. E a gente vai se preparar agora porque eu tô doida pra colocar fogo em alguém e minha vítima tá ali. A gente vai ver essa preparação agora, então. Bora? Esse já é um material anti-chamas, que chama-se Nomex, que pilotos de Fórmula 1, pilotos usam por debaixo do macacão, que também é Nomex, que é uma roupa que não propaga fogo. Esse é? Estante gel. Vai no teu corpo inteiro. Isso. É o resfriamento para proteger do fogo, né? Proteção secundária depois dessa roupa. E o que é que queima aqui? Queima só o figurino. Só o figurino que queima. O resto fica intacto. Cris, você pode acender e fazer isso aqui, tá? Ó. Até a Aqui. coxa. Isso. Maravilha. Lá vai, hein? Costas, 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 superior das costas. E aí? E aí, tudo bom? Ai, ele tá ótimo, eu que tô aqui tremendo. Agora você ficou gritando aqui, costas, 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 tava sentindo queimar? Quando apagou, que abafou um pouquinho, aí eu senti esquentar. Mas foi pouca coisa, na hora que eles jogaram água já esfriou. Maravilha, gente, não matei ninguém e é isso aí. Valeu. O Metrópolis agora faz um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente conversa sobre o futuro do MASP, um dos cartões postais de São Paulo que está passando por grandes mudanças. E mais, o músico Thiago Petit vem falar sobre seu novo álbum. Daqui a pouquinho a gente volta.